Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer exercícios para funções de classe C2. São dois exercícios típicos, uma delas é envolvendo diretamente o teorema de Schwarz e a outra dela é envolvendo regra da cadeia com derivadas de ordem superior. Então, o primeiro tipo de exercício é mostre que não existe f do plano por reais diferenciável tal que ∇f ∇x é igual a isso, exponencial de x ao quadrado sendo de y mais x ao cubo y, e ∇f ∇y de xy é igual a exponencial de x ao quadrado cosseno de y mais x a quarto sobre 4. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte. Bem, tenta aplicar o teorema de Schwarz, muitas vezes o aluno fica em dúvida. Posso aplicar o teorema de Schwarz? Eu só sei que f é diferenciável. Bem, claro que pode. Por quê? Olha quem é essa função aqui. Eu posso derivar quantas vezes quiser? Então, se ∇f ∇x eu posso derivar quantas vezes quiser, e ∇f ∇y eu posso derivar quantas vezes quiser, tudo contínuo, tudo que tem direito, em particular, f eu posso derivar quantas vezes quiser. Então, f é de classe C2, C3, C4, infinito. Posso derivar muitas vezes. Então, teorema de Schwarz. Então, f como ∇f ∇x e ∇f ∇y são de classe C1, com certeza as derivadas são contínuas, temos que f é de classe C2. Logo, pelo teorema de Schwarz, temos o seguinte: del ao quadrado f, del y, del x é igual a del ao quadrado f, del x, del y. Mas, vamos derivar isso aqui em relação a y. Del ao quadrado f, del y, del x, isso aqui vai ser igual a, deriva isso aqui tudo em relação a y. Exponencial de x ao quadrado cosseno de y, mais isso aqui em relação a y. X ao cubo. E del ao quadrado f, del x, del y é igual a quem? Deriva isso aqui tudo em relação a x. Derivando em relação a x, nós temos que é 2x exponencial de x ao quadrado cosseno de y mais x ao cubo. Olha, essas duas expressões são diferentes. Então, morreu, não pode. Se f seria já de classe C2 e valeria isso, mas não acontece. Absurdo. Então, não existe. Uma coisa que vocês podem indagar, mas professor, não poderia tentar integrar e depois derivar? E pode. Tá? Pode integrar isso aqui em relação a y, depois derivar em relação a x e ver que não tem como dar certo. Só que eu posso colocar funções aqui, por exemplo, tenta derivar isso aqui em relação a x. Já dá um problema se não deriva. Você não consegue integrar isso aqui em relação a x. Essa função aqui não é integrável. No sentido de ter funções... Desculpa. Essa função é integrável, mas você não consegue escrever a fórmula explícita para ela. E imagine se eu também trabalhasse aqui com função que também não é integrável. Ou, desculpa, não existe fórmula para integração. Complica. É mais fácil derivar do que integrar. Sempre pensa assim. Então, o teorema de Schwarz é bom para isso. O segundo exemplo, que é uma coisa que muita gente já se confunde como fazer, é o seguinte. Pega uma função de classe C2 e eu dou todos os seus derivados. Tá? fx é uma outra notação para ∇f ∇x, fy, ∇f ∇y, fxx, del ao quadrado f, del x ao quadrado e etc. Não me importo muito com isso. Por quê? Porque a função é de classe C2, então vale o teorema de Schwarz. E a questão é que eu defino uma g desse jeito. E eu peço para calcular alguma derivada de segunda ordem. Eu escolhi a mista. Então,
bem, primeiramente, posso derivar primeiro em relação a U ou em relação a V, eu escolhi derivar em relação a V. Por quê? Bem, apesar de não ter dito, composição de funções de classe C2, tudo é C2. Então, a fórmula da regra da cadeia diz o seguinte: a derivada de G em relação a V é del F del X vezes del X del V, mais del F del Y vezes del Y del V. X é U menos V, Y é U ao quadrado vezes V. Então, quem é del X del V? Del X del V é menos 1. Então, coloco um menos aqui. E repete esse argumento aqui todo. Mas, agora quem é del Y del V? Del Y del V é U ao quadrado, vezes del F del Y. E agora eu faço questão de repetir esse argumento todo. Por quê? Porque quando eu vou aplicar a regra da cadeia, ou seja, derivar de novo, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia aqui. Aqui eu também tenho que aplicar a regra da cadeia e uma regra da multiplicação. E minha experiência com correção de prova é que o aluno esquece alguma coisa dessa. Ou a regra da multiplicação ou a regra da cadeia. Então vamos tentar explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Então a primeira eu vou derivar isso aqui em relação a U. Então vai ser menos quem? Bem, vamos chamar isso aqui tudo. Se eu fosse derivar, se eu escrevesse del F del X, vamos trocar a notação por H, e eu pedir H de U menos V, U ao quadrado vezes V, e eu fosse derivar isso aqui, o que eu ia fazer? Del H del X vezes a derivada de dentro, mais del H del Y vezes a derivada de dentro. Só que del H del X é del F del X ao quadrado. Del H del Y é del F del Y del X. Então vamos escrever isso aqui. Eu quero derivar tudo em relação a U. Derivando. Derivada da primeira em relação a X. Aplicando a regra da cadeia mesmo. Vezes del X del U. Mas agora eu derivo em relação a Y. Del quadrado F del Y del X vezes del Y del U. Essa é a notação. Seria, se eu trocasse por isso, del H del X vezes del X del U mais del H del Y vezes del Y del U. Del H del X é isso, del H del Y é isso. E por que eu estou falando disso? Agora vamos pegar um caso mais complicado. Porque agora eu vou ter que derivar isso aqui. Então, depende de U, depende de U. Regra da multiplicação. Mas, derivada da primeira vezes a segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Derivada da primeira em relação a U. Se eu derivar em relação a U, regra da cadeia. A derivada da primeira em relação a x vezes del x del U mais a derivada da segunda em relação a y vezes del y del U. É assim que ataca o problema. A notação é importante, não esqueça dela. Se precisar colocar função auxiliar para você ver isso melhor, faça isso. Tá? Mas cuidado que tem duas coisas, regra da multiplicação e regra da cadeia. A notação muitas vezes engana vocês. Então, agora vamos aplicar no zero. Se eu fosse aplicar no zero, zero, olha o que acontece. Del quadrado f del x ao quadrado é zero. Então isso aqui morreu. Então deixa eu fazer aqui. Logo, del ao quadrado g, del u, del v, no ponto 0, 0, é igual. Isso aqui é zero, porque del ao quadrado f del x do 0, 0 é zero. Tá? Lembrando que o 0, 0 está identificado com esse 0, 0. Del ao quadrado f del y del x, nenhum problema. Tá? Vai ser
menos 1. Só que o del y del u é del y del u. Isso, del y del u, olha quanto dá. 2 vezes uv aplicado no 0, 0. Também é 0. Perdeu a graça. 2 vezes u, 0. Mais u ao quadrado, 0. Dá 0. Sem nenhum grande problema. Tá, mas repara como que a gente escolheu bem os termos para que desse... Ficou tudo 0. Só para avisar, se eu trocasse aqui, dá um outro problema, se eu trocasse aqui por 3, olha o que acontece. Vamos trocar aqui por 3. Então aqui daria 3, del x, del u dá 1, 3 vezes 1, 3, menos 3. Tá? É de acordo com o problema que foi dado. Então, eu posso ficar mudando aqui à vontade, que não tem nenhum. Muda os valores. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.